FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. O processo do envelhecimento, ele começa a partir do momento em que nós nascemos. Nós vamos ter, a partir dali, todo um desenvolvimento dos nossos sistemas corporais e estes sistemas vão atingir o máximo do seu desenvolvimento no início da nossa idade adulta. Nós temos aproximadamente 15,8% da população brasileira com mais de 60 anos. Isso representa 32 milhões de pessoas idosas no Brasil. A perspectiva para 2030 é que a gente alcance 18,9% da população brasileira com mais de 60 anos. À medida que a idade avança, nós vamos tendo progressivamente uma redução de massa muscular. Até os 30 anos, nós temos um desenvolvimento contínuo da nossa quantidade de massa muscular. Dos 30 aos 40 anos, a gente já começa a ter um pouco de diminuição de massa muscular. Esse declínio da massa muscular, ele vai ser aí da ordem de 1 a 2% por ano a partir dos 40 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, nós vamos perder dos 40 até os 70 anos de idade aproximadamente 1/4 da nossa massa muscular. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Eu andava, eu corria, eu nadava. Casei, mudou completamente, engordei depois que eu tive meus filhos. Aí foi um processo muito difícil para perca de peso. Perder peso mesmo, eu quase não consegui. Com o passar do tempo, comecei a fazer caminhada, emagreci bastante. Porém, veio o meu joelho a me dar problema. Aí eu tive que parar e agora eu tô gordinha de novo. Tô tentando emagrecer, vou indo na academia porque eu preciso emagrecer por causa do meu joelho. Ele não tá conseguindo me sustentar mais. A obesidade é um grande problema durante o envelhecimento. A obesidade, ela atrapalha o envelhecimento saudável porque ela aumenta a incidência de várias doenças associadas ao envelhecimento. Aumenta a incidência de cânceres, aumenta a incidência de doença cardíaca, doença vascular, doenças cerebrais como a doença de Alzheimer. Aumenta também a incidência de diabetes tipo 2. Quando nós temos uma redução da massa com redução da função do músculo, nós temos uma condição, uma doença que se chama sarcopenia. A sarcopenia, ela é a redução da massa e da função muscular. Como é que a gente mede isso nas pessoas? A gente mede através, primeiro, desse aparelho que está aqui, que é um aparelho que se chama dinamômetro de medir a força de preensão da mão. Nós começamos a avaliação das pessoas com este aparelho. Uma vez medida esta força da mão, se esta pessoa não tem uma diminuição do valor que nós consideramos como normal, nós medimos a massa muscular. E isto, depois, nós medimos a velocidade da caminhada. Quem só tem diminuição da força, nós chamamos de que esta pessoa está com uma provável sarcopenia. Quando a pessoa tem diminuição da força com diminuição da massa muscular, nós já temos o diagnóstico da sarcopenia. E quando a pessoa tem a diminuição da força, a diminuição da massa e lentidão para caminhar, nós temos a condição mais grave da sarcopenia, que é a sarcopenia grave. A minha dificuldade é andar. Eu engordei, né? Fiquei barrigudinha. Com 50 anos eu desenvolvi diabetes. Quando a gente pensa nessa situação do envelhecimento do músculo,
Em geral, a gente se preocupa com a perda do volume, ou seja, de quanto de massa muscular eu tenho e de quanto esse músculo gera força. Este é o diagnóstico da sarcopenia. Mas nós não podemos esquecer que o músculo é muito importante para outras funções do nosso corpo. Ele participa da mediação do sistema imunológico, que combate vírus e bactérias por infecções que nós podemos ter. O músculo participa ativamente do metabolismo das gorduras, do metabolismo da glicose. E desta forma, quando nós temos uma diminuição desta quantidade de músculo e a alteração na composição dessa musculatura, nós podemos ter alteração no metabolismo das gorduras e alteração no metabolismo dos carboidratos, que é a glicose. Então, aqui no Laboratório de Metabolismo Energético, a gente estuda metabolismo. Metabolismo é uma palavra que muita gente usa, mas pouca gente sabe exatamente o que é. Metabolismo, na verdade, as pessoas geralmente associam com a tendência de engordar ou a tendência de emagrecer, mas metabolismo é muito mais do que isso. Metabolismo é o motivo pelo qual a gente está vivo. Metabolismo, na verdade, são o conjunto de reações químicas que acontecem dentro de seres vivos e que transformam moléculas. Metabolismo vai transformar as moléculas que a gente come nas moléculas que fazem parte dos nossos corpos, então transforma o que a gente come no que a gente é, e também transforma as moléculas que a gente come ou as moléculas que a gente tem estocadas no nosso corpo em energia. Energia para os nossos músculos se contraírem e a gente poder andar, energia para o nosso cérebro poder pensar, energia para o coração bater, para os rins filtrarem, energia para a gente poder funcionar. Pode acontecer, e é comum que aconteça, que à medida que eu vou perdendo quantidade de músculo, eu vou ganhando gordura. Esta quantidade de gordura, ela vai se infiltrar dentro do músculo. E quando ela se infiltra dentro do músculo, ela altera ainda mais o metabolismo dessa musculatura. E ao mesmo tempo que ela se infiltra no músculo, ela também se deposita dentro do abdômen. A nossa pesquisa teve como objetivo identificar um fenótipo mais fácil, mais rápido e mais barato para que a gente possa identificar pessoas com essas condições de alteração na massa muscular, na força muscular e quando tem um aumento na quantidade de gordura no corpo. Essa condição a gente chama de obesidade abdominal dinapênica. Então a obesidade abdominal dinapênica, ela é a presença de obesidade abdominal quando a circunferência da cintura está maior do que 102 centímetros nos homens e maior que 88 centímetros nas mulheres, e quando a força da mão está menor do que 27 para homens e menor do que 16 para as mulheres. Em 1935, quase 100 anos atrás, um pesquisador chamado McKay e seus colaboradores notaram uma coisa muito importante no entendimento de envelhecimento e a sua relação com a obesidade. Eles estavam estudando animais de laboratório, ratos, e eles viram que se você restringir a dieta desses ratos de forma a restringir o total de calorias, mas não faltar micronutrientes, né? Então vitaminas, sais, estava tudo bem. Se você restringir em 40% as calorias desses animais, eles viviam 50% a mais. E não só eles viviam mais tempo, muito mais tempo, mas eles viviam muito melhor, eles não tinham doenças associadas à idade com tanta incidência. E isso começou toda uma área de pesquisa chamada restrição calórica, né, em que restringir calorias aumentava o tempo de vida de animais, e uma tentativa de entendimento dos mecanismos em que essa restrição calórica aumentava o tempo de vida. Infelizmente, na área de nutrição e metabolismo tem muita fake news, tem muita pseudociência também. Então tem muita informação incorreta sendo passada para as pessoas. O que eu posso falar com certeza é não siga dietas da moda e não siga nada que parece miraculoso demais. Nunca vai ter um componente de dietas ou uma solução que funciona para todo mundo a toda hora. Outra coisa que eu posso dizer é que tem muita gente que acha que precisa perder peso ou acha que tem gordurinha localizada em algum lugar, mas que na verdade está dentro de faixas de peso normais. Então, uma coisa muito importante é você saber se você está com uma faixa normal, se você precisa perder peso ou não, né? Muitas pessoas estão sempre querendo perder peso, mas não precisariam disso em termos de saúde pessoal.
É importante, quando a gente fala de envelhecimento, ligar este processo à infância e à adolescência, porque é exatamente neste período da vida, a depender das oportunidades que nós vamos ter, tanto de acesso a alimentos, tipos de alimentos mais saudáveis, atividade física e até mesmo a oportunidades socioeconômicas, que vai fazer com que nós possamos atingir o máximo do desenvolvimento dos nossos sistemas corporais, entre eles o sistema músculo-esquelético. Se eu tiver uma dieta quando adulto adequada, não ganhar peso além do que a gente gostaria, ou seja, não se tornar obeso, não acumular aquela gordura na barriga que é inflamatória para o músculo, se nós conseguirmos praticar a atividade física aeróbia, mas em especial o exercício resistido, que é conhecido por todos nós popularmente como musculação, o que vai acontecer é que nós vamos conseguir manter a força e diminuir a velocidade ou até ganhar a massa muscular. Eu costumo dizer que isso faz com que nós tenhamos uma poupança muscular. Olha, eu estou ativa ainda. As mulheres na minha idade normalmente já estão com a pele bem envelhecida. A minha pele está boa ainda, graças a Deus. Meu corpo, ele reage bem, que eu trabalho, eu sou ativa, né? Como eu sou muito ativa, minha parte fisiológica está ótima, perto de muitas pessoas da minha idade. Eu decidi ir na academia para melhorar a minha vida. Você dorme melhor, você tem mais disposição. Como que eu posso explicar? É diferente. Um modo como eu enxergava há 1 ano e meio atrás, do jeito que eu estou agora. Que agora eu tenho mais disposição, eu tenho vontade de sair, ir na academia, me divertir. Melhorou minha musculatura da minha perna, melhorou minha oxigenação, você respira melhor. A cabeça muda, que você faz atividade física e é benéfico. Outro ponto muito importante, você tenha boa convivência com seus familiares, com seus amigos, que você tenha um núcleo comunitário onde você pertença e faça parte daquilo. E ter uma outra coisa muito importante, que é o propósito de vida. É por que eu acordo todos os dias, o que eu pretendo fazer, quais são os meus planos, o que eu quero desenvolver. O que eu gosto de fazer? Saio de casa para ir fazer meu treino, que eu sei que eu vou encontrar meus amigos lá. A gente se diverte, a gente sorri, a gente tira sarro um do outro. Cada vez que um faz aniversário, a gente treina. Acaba o treino, tem um bolinho lá, um refrigerante, e a gente se diverte, fica lá batendo papo, toma um cafezinho. Não vai na academia somente para malhar, vai lá para desestressar a cabeça. A ciência, junto com a cultura, são as duas principais coisas que fazem a gente um pouco diferente dos outros animais que existem na Terra, né? Essa curiosidade inerente que o ser humano tem de entender seu universo, de examinar ele e procurar mecanismos, é o que fez a gente entender o nosso universo e poder mudar esse universo. É o que gerou tudo que a gente tem na sociedade moderna. Você acorda dentro de uma casa que é feita com produto da ciência, você tem alimentos no seu prato que vêm de agricultura moderna, produto da ciência, você se comunica através de celulares e computadores que são produtos da ciência. A gente vive bem hoje porque a gente tem vacina, a gente tem higienização, a gente tem transporte que é facilitado. Tudo isso é produto da ciência. Então a FAPESP é a principal agência de fomento em termos de volume de financiamento para a pesquisa básica do Brasil. Ela também é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E, na verdade, a gente fala muito que São Paulo é diferente economicamente, que São Paulo é mais rico. São Paulo é mais rico e é mais desenvolvido por causa desse investimento em ciência. Investir em ciência está correlacionado mundialmente com maior desenvolvimento e maior valor econômico. Ciência, na verdade, é o investimento econômico que mais dá retorno conhecido. Existem áreas da ciência em cada real que você investe, tem um retorno de R$ 27. Isso quase não existe em economia.